Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos iniciar agora nossa série de aulas sobre as diretrizes do ACSM dentro da preparação para o concurso da Marinha do Brasil na área de Educação Física. Nesta aula, vamos estudar temas fundamentais relacionados à prática segura e eficiente da atividade física, incluindo os benefícios e riscos associados à atividade física, a avaliação pré-exercício físico, os testes de aptidão física relacionados à saúde e sua interpretação, os testes clínicos de esforço físico e sua interpretação, além dos princípios gerais da prescrição de exercícios físicos. Vamos começar falando sobre os benefícios e os riscos associados à atividade física. A prática regular de atividade física é considerada um dos principais fatores de promoção da saúde e de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Diversos estudos científicos demonstram que indivíduos fisicamente ativos apresentam menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, obesidade e diversos outros problemas de saúde. Entre os principais benefícios da atividade física podemos destacar a melhora da capacidade cardiorrespiratória, o aumento da força e da resistência muscular, a melhora da composição corporal, a redução do percentual de gordura e o fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, a atividade física também contribui para a saúde mental, pois está associada à redução de sintomas de ansiedade, estresse e depressão, além de melhorar a qualidade do sono e o bem-estar geral. No entanto, apesar de todos os benefícios, também existem alguns riscos associados à prática de exercícios físicos, especialmente quando a atividade é realizada sem orientação adequada ou quando o indivíduo possui condições de saúde específicas. Entre os principais riscos estão lesões musculoesqueléticas, sobrecarga articular, eventos cardiovasculares em indivíduos com doenças cardíacas não diagnosticadas e complicações associadas a exercícios realizados em intensidade inadequada. Por esse motivo, as diretrizes do American College of Sports Medicine, conhecido pela sigla ACSM, enfatizam a importância de avaliações prévias antes do início de programas de exercício físico. Agora vamos falar sobre a avaliação pré-exercício físico. A avaliação pré-exercício tem como objetivo identificar possíveis fatores de risco, limitações físicas ou condições de saúde que possam influenciar a prática de atividade física. Essa avaliação é fundamental para garantir que o exercício seja realizado de forma segura e adequada às características individuais de cada pessoa. Entre os principais elementos avaliados estão o histórico de saúde do indivíduo, a presença de doenças cardiovasculares, metabólicas ou respiratórias, o nível atual de atividade física e a existência de sinais ou sintomas relacionados a possíveis problemas de saúde. O ACSM recomenda a utilização de questionários de triagem, como o PARQ, que auxiliam na identificação de indivíduos que podem necessitar de avaliação médica antes de iniciar programas de exercício. A avaliação pré-exercício também pode incluir medidas antropométricas, como peso, estatura, índice de massa corporal e circunferências corporais, além da análise da pressão arterial e da frequência cardíaca em repouso. Agora vamos falar sobre os testes de aptidão física relacionados à saúde e sua interpretação. Os testes de aptidão física são ferramentas utilizadas para avaliar diferentes componentes da capacidade física de um indivíduo. Entre os principais componentes avaliados estão a aptidão cardiorrespiratória, a força muscular, a resistência muscular, a flexibilidade e a composição corporal. A aptidão cardiorrespiratória pode ser avaliada por meio de testes como caminhada ou corrida em distâncias específicas, testes de campo ou testes laboratoriais que estimam o consumo máximo de oxigênio, conhecido como VO2 máximo. A força muscular pode ser avaliada por meio de testes que medem a capacidade de gerar força máxima em determinados grupos musculares. A resistência muscular avalia a capacidade do músculo de sustentar contrações repetidas ao longo do tempo. A flexibilidade pode ser medida por testes como o teste de sentar e alcançar, que avalia a amplitude de movimento de determinados grupos musculares. Já a composição corporal pode ser analisada por meio de métodos que estimam a proporção de massa magra e massa gorda no corpo. A interpretação desses testes é realizada por meio de tabelas normativas que comparam os resultados obtidos pelo indivíduo com valores de referência para idade e sexo.
Agora vamos falar sobre os testes clínicos de esforço físico e sua interpretação. Os testes clínicos de esforço, também conhecidos como testes ergométricos, são avaliações realizadas para analisar a resposta do sistema cardiovascular ao exercício físico. Esses testes geralmente são realizados em ambiente clínico, utilizando equipamentos como esteiras ergométricas ou bicicletas ergométricas. Durante o teste são monitoradas variáveis como frequência cardíaca, pressão arterial, eletrocardiograma e percepção de esforço do indivíduo. Esses testes permitem identificar possíveis alterações cardiovasculares que podem não ser detectadas em repouso. Eles também são utilizados para determinar a capacidade funcional do indivíduo e estabelecer parâmetros seguros para a prescrição de exercícios. Agora vamos falar sobre os princípios gerais da prescrição de exercícios físicos. A prescrição de exercícios deve seguir princípios científicos que garantam a eficácia e a segurança do treinamento. Entre os principais princípios estão o princípio da individualidade biológica, o princípio da sobrecarga, o princípio da progressão e o princípio da especificidade. O princípio da individualidade biológica reconhece que cada indivíduo possui características únicas e responde de forma diferente ao treinamento físico. O princípio da sobrecarga estabelece que, para ocorrer adaptação fisiológica, o organismo precisa ser submetido a estímulos maiores do que aqueles aos quais está acostumado. O princípio da progressão determina que o aumento da carga de treinamento deve ocorrer de forma gradual para evitar lesões e permitir adaptações adequadas. O princípio da especificidade indica que as adaptações do treinamento estão relacionadas ao tipo de exercício realizado. Além desses princípios, o ACSM recomenda a utilização do modelo conhecido como FIT para a prescrição de exercícios. Esse modelo considera 4 variáveis principais: frequência, intensidade, tempo e tipo de exercício. A frequência refere-se ao número de sessões de exercício realizadas por semana. A intensidade está relacionada ao nível de esforço exigido durante o exercício. O tempo corresponde à duração de cada sessão de atividade física. E o tipo refere-se à modalidade de exercício realizada, como exercícios aeróbicos, exercícios de força ou exercícios de flexibilidade. Portanto, compreender os benefícios e riscos da atividade física, realizar avaliações prévias adequadas, interpretar corretamente os testes de aptidão física e aplicar os princípios científicos da prescrição de exercícios são aspectos fundamentais para a atuação profissional na área de educação física. Esses conhecimentos são amplamente utilizados na prática profissional e também são frequentemente cobrados em provas de concursos públicos, incluindo o concurso da Marinha do Brasil. Agora vamos abordar um tema extremamente importante tanto para a prática profissional quanto para as provas de concurso: a prescrição e a prática de exercícios físicos para indivíduos com fatores de risco para doenças metabólicas e cardiovasculares. Primeiramente, é importante compreender o que são fatores de risco para doenças metabólicas e cardiovasculares. Esses fatores correspondem a condições ou características que aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças relacionadas ao sistema cardiovascular ou ao metabolismo do organismo. Entre os principais fatores de risco estão hipertensão arterial, níveis elevados de colesterol, diabetes mellitus, obesidade, sedentarismo, tabagismo, idade avançada e histórico familiar de doenças cardiovasculares. Essas condições podem levar ao desenvolvimento de doenças como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, síndrome metabólica e outras doenças crônicas não transmissíveis. As diretrizes do American College of Sports Medicine destacam que a prática regular de exercícios físicos é uma das estratégias mais eficazes para prevenir e tratar esses fatores de risco. A atividade física regular promove diversas adaptações fisiológicas positivas no organismo. Entre essas adaptações estão a melhora da capacidade cardiorrespiratória, a redução da pressão arterial, a melhora do perfil lipídico, a redução da gordura corporal e o aumento da sensibilidade à insulina. Essas mudanças contribuem diretamente para a redução do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas. No entanto, a prescrição de exercícios para indivíduos que possuem fatores de risco deve ser realizada com cuidado e seguindo critérios específicos de segurança.
O primeiro passo é realizar uma avaliação inicial adequada. Essa avaliação deve incluir análise do histórico de saúde do indivíduo, identificação de fatores de risco, avaliação do nível de atividade física, em alguns casos, encaminhamento para avaliação médica antes do início do programa de exercícios. Após essa avaliação inicial, é possível planejar um programa de exercícios que seja seguro e eficaz. As diretrizes do ACSM recomendam que programas de exercício para indivíduos com fatores de risco incluam principalmente exercícios aeróbicos, exercícios de força e atividades de flexibilidade. Os exercícios aeróbicos são considerados fundamentais para a melhora da saúde cardiovascular. Exemplos incluem caminhada, corrida leve, ciclismo, natação e atividades similares que envolvem grandes grupos musculares e são realizadas por períodos prolongados. A intensidade desses exercícios geralmente deve ser moderada, especialmente para indivíduos iniciantes ou que apresentam condições de saúde específicas. Uma forma comum de controlar a intensidade é por meio da frequência cardíaca, utilizando porcentagens da frequência cardíaca máxima ou da frequência cardíaca de reserva. Outra forma de controle da intensidade é por meio da escala de percepção subjetiva de esforço, que permite ao indivíduo avaliar o nível de esforço percebido durante o exercício. Além dos exercícios aeróbicos, o treinamento de força também possui grande importância para indivíduos com fatores de risco metabólicos. O treinamento de força ajuda a melhorar a composição corporal, aumentar a massa muscular e contribuir para o controle da glicemia em indivíduos com diabetes ou resistência à insulina. As diretrizes recomendam que o treinamento de força seja realizado pelo menos 2 vezes por semana, envolvendo os principais grupos musculares do corpo. A flexibilidade também deve ser incluída nos programas de exercício, pois ajuda a melhorar a amplitude de movimento das articulações e contribui para a prevenção de lesões. Outro aspecto importante é a progressão gradual do treinamento. O aumento da intensidade, da duração ou da frequência dos exercícios deve ocorrer de forma progressiva para permitir que o organismo se adapte aos estímulos do treinamento. Essa progressão gradual é essencial para evitar lesões, fadiga excessiva ou complicações relacionadas à prática de atividade física. Também é importante monitorar continuamente a resposta do indivíduo ao treinamento. Durante as sessões de exercício, devem ser observados sinais e sintomas que possam indicar possíveis problemas, como dor no peito, tontura, falta de ar excessiva ou alterações na pressão arterial. Caso esses sinais apareçam, o exercício deve ser interrompido e o indivíduo deve ser orientado a buscar avaliação médica. Portanto, a prática de exercícios físicos para indivíduos com fatores de risco para doenças metabólicas e cardiovasculares deve ser cuidadosamente planejada e supervisionada. Quando realizada de forma adequada, a atividade física regular contribui significativamente para a melhoria da saúde, para a prevenção de doenças e para o aumento da qualidade de vida. Esse conteúdo é muito importante para profissionais de educação física e também aparece com frequência em provas de concursos públicos, especialmente em áreas relacionadas à promoção da saúde e à prescrição de exercícios. Vamos estudar 2 temas importantes dentro da ciência do exercício e da promoção da saúde: o teste de esforço físico e a prescrição de exercícios físicos para populações com outras doenças crônicas e problemas de saúde, além das teorias comportamentais e estratégias para promover a prática de exercícios físicos. Primeiramente, vamos falar sobre o teste de esforço físico. O teste de esforço é uma avaliação utilizada para analisar a resposta do organismo durante a prática de atividade física. Esse teste é muito utilizado na área da saúde e da educação física para avaliar a capacidade funcional do indivíduo, identificar possíveis limitações e auxiliar na prescrição adequada de exercícios. Os testes de esforço podem ser realizados em ambiente clínico ou em ambientes de avaliação física, dependendo do objetivo da avaliação e das condições do indivíduo. Em ambiente clínico, os testes são frequentemente realizados em esteiras ergométricas ou bicicletas ergométricas e podem incluir monitoramento eletrocardiográfico contínuo. Durante o teste são avaliadas variáveis como frequência cardíaca, pressão arterial, consumo de oxigênio, percepção de esforço e possíveis alterações cardiovasculares.
Esses testes são particularmente importantes para indivíduos que apresentam doenças crônicas ou fatores de risco para problemas cardiovasculares. A partir dos resultados do teste de esforço, é possível determinar a capacidade aeróbica do indivíduo, identificar limites seguros de intensidade de exercício e estabelecer parâmetros adequados para a prescrição do treinamento físico. Agora vamos falar sobre a prescrição de exercícios físicos para populações com outras doenças crônicas e problemas de saúde. Atualmente, a atividade física é considerada uma importante estratégia terapêutica no tratamento e na prevenção de diversas doenças crônicas. Entre essas condições podemos destacar obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, osteoporose, artrite, depressão e diversas outras condições relacionadas à saúde. No entanto, a prescrição de exercícios para indivíduos que apresentam essas condições deve seguir princípios específicos de segurança e individualização. O primeiro passo é realizar uma avaliação inicial detalhada, que inclui análise do histórico médico, avaliação da condição física atual e identificação de possíveis limitações funcionais. Dependendo do caso, pode ser necessária autorização médica antes do início do programa de exercícios. Após essa avaliação, o programa de treinamento deve ser estruturado de acordo com as características individuais do praticante. As diretrizes do ACSM recomendam que programas de exercício para indivíduos com doenças crônicas incluam atividades aeróbicas, treinamento de força, exercícios de flexibilidade, em alguns casos, exercícios de equilíbrio. Os exercícios aeróbicos são importantes para melhorar a capacidade cardiorrespiratória e auxiliar no controle de fatores metabólicos. O treinamento de força contribui para o aumento da massa muscular, melhora da funcionalidade e manutenção da saúde óssea. A intensidade do exercício deve ser ajustada de acordo com a condição de saúde do indivíduo e deve aumentar gradualmente conforme ocorrem adaptações fisiológicas. Outro aspecto importante é o monitoramento contínuo da resposta do organismo ao exercício. Durante as sessões de treinamento, o profissional deve observar sinais e sintomas que possam indicar necessidade de ajuste da intensidade ou interrupção da atividade. Agora vamos falar sobre as teorias comportamentais e as estratégias para promover a prática de exercícios físicos. Apesar de todos os benefícios da atividade física para a saúde, muitas pessoas ainda apresentam dificuldades para iniciar ou manter um programa regular de exercícios. Por essa razão, diversas teorias comportamentais foram desenvolvidas para compreender os fatores que influenciam o comportamento relacionado à prática de atividade física. Uma das teorias mais conhecidas é o modelo dos estágios de mudança de comportamento. Esse modelo propõe que as pessoas passam por diferentes estágios antes de adotarem e manterem um comportamento saudável. Esses estágios incluem pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Na fase de pré-contemplação, o indivíduo ainda não considera a possibilidade de mudar seu comportamento. Na fase de contemplação, a pessoa começa a refletir sobre a necessidade de mudança. Na fase de preparação, o indivíduo começa a planejar a adoção de novos hábitos. A fase de ação corresponde ao momento em que a pessoa inicia efetivamente a prática de atividade física. Já na fase de manutenção, o objetivo é consolidar o comportamento e evitar o abandono da prática. Outra teoria importante é a teoria da autodeterminação, que destaca a importância da motivação intrínseca para a adoção de comportamentos saudáveis. Segundo essa teoria, as pessoas têm maior probabilidade de manter a prática de exercícios quando se sentem motivadas por fatores internos, como prazer, satisfação pessoal e sensação de competência. Com base nessas teorias, diversas estratégias podem ser utilizadas para promover a prática de exercícios físicos. Entre essas estratégias estão o estabelecimento de metas realistas, o acompanhamento profissional, o monitoramento do progresso, o apoio social e a criação de ambientes que favoreçam a prática de atividade física. Programas de exercícios que oferecem variedade de atividades, feedback positivo e experiências agradáveis também tendem a aumentar a adesão dos praticantes. Portanto, compreender o funcionamento dos testes de esforço,
Saber prescrever exercícios para populações com doenças crônicas e conhecer as teorias comportamentais que influenciam a prática de atividade física são competências fundamentais para profissionais de educação física. Esses conhecimentos permitem promover programas de exercício mais seguros, eficazes e sustentáveis, além de serem frequentemente cobrados em concursos públicos da área, incluindo o concurso da Marinha do Brasil.